Codependência é uma forma de se relacionar em que a gente se coloca em segundo lugar de uma forma crônica, certo? A gente já tem o hábito automatizado de sempre se colocar em segundo lugar. E quando a gente faz isso, a gente assume as responsabilidades de outras pessoas, colocando à frente das nossas próprias necessidades. E isso acontece quando alguém depende de você e você atende às dependências dela tanto que aquilo passa a se tornar uma dependência sua. Você passa a depender que as pessoas dependam de você. Isso é a codependência. E é um comportamento que é padronizado por meio de condicionamento ao longo da nossa vida, tá? Principalmente na infância. Quando a gente nasce, a gente é completamente dependente. A gente não consegue fazer nada. Um bebê, uma criança não consegue sobreviver sozinho. A gente é dependente. E em um ambiente saudável, essas nossas necessidades, elas vão ser preenchidas. E com o tempo, a gente vai aprendendo aos poucos a ser independente. Seja a gente aprendendo pelas nossas experiências, né? Tendo um desafio e conseguindo superar, tendo o apoio para superar certos desafios, ou observando no nosso ambiente, né, as referências que a gente tem das pessoas que são independentes ou supostamente deveriam ser independentes. Mas nem sempre isso acontece. É muito comum que a gente seja criado por pessoas dependentes, que elas não aprenderam a serem independentes. Então, se dentro do casal de cuidadores ali, uma pessoa é dependente da outra, a gente vai ter uma referência nociva de aprendizado. A gente vai crescer vendo aquilo e a nossa mente vai replicar aquilo. Ou então, pode ser que o cuidador seja dependente do próprio filho ou da filha para regular suas próprias emoções, ou que precisa da admiração do filho para conseguir se sentir bem, para conseguir ter um sentimento de valor, de autoestima, tá? Existe a relação de dependência em relação ao filho também. Ou pode ser que tenha outros membros da família, né, que sejam dependentes daquela pessoa, no caso, por exemplo, o irmão. E aí, quando nós, em uma posição de dependência real, a gente é uma criança de fato dependente, e a gente acaba se tornando responsável por alguém que já deveria ser independente, é quando começa a nascer a codependência. É quando a gente começa a entender, nossa mente começa a aprender que, para a gente ter as nossas necessidades preenchidas, a gente precisa antes preencher as necessidades de uma outra pessoa. Por isso que se chama codependência. É quando existe uma dependência e você assume uma parte naquela dependência também. Codependência de tipo copiloto. E muitas pessoas se veem nesse ciclo, porque as duas coisas acabam se alimentando. Então, quanto mais uma pessoa depende de você, mais aquilo satisfaz a forma que a sua mente aprendeu a agir. E você vai ser mais codependente ainda. E você vai cada vez mais tomando mais responsabilidades para si que não deveriam ser suas. E isso acontece tanto que se torna um padrão. Aquilo vira automático. É que nem quando você vai começar a dirigir. No começo você precisa fazer tudo conscientemente, mas quando você repete aquilo várias vezes, aquilo fica automático. Você nem pensa, né? Na hora de trocar a marcha, de dar seta e etc. E aí a gente passa a replicar isso em todos os relacionamentos da nossa vida. E a gente passa a ser codependente de pessoas que muitas vezes nem são dependentes, mas a gente cria essa dependência para que a gente possa satisfazer a nossa codependência. Eu só consigo me relacionar quando eu assumo a responsabilidade das outras pessoas. Isso pode acontecer com qualquer tipo de relação, tá? Então ela pode ser de pai para filho, pode ser de irmãos, pode ser de parceiro amoroso, pode ser de amigos, até em relação profissional isso acontece. E o interessante é que esse conceito de codependência, ele surgiu na década de 50 para descrever as experiências dos familiares de pessoas alcoólicas. Alcoólica não, alcoólatra. Como que é uma pessoa alcoólica, né? Mas enfim, e hoje esse conceito é ampliado, né, para diversas outras questões, não só relacionado a pessoas alcoólatras. Então, quando a gente desenvolve esse modo de agir, essa codependência, a gente tem um conceito fraco do que é individualidade, a gente não consegue se ver como um indivíduo. E a gente não consegue ter consciência do que é um limite, por exemplo. A gente não consegue impor limites, a gente não consegue ver exatamente até onde eu consigo dizer não, por exemplo. A gente tende a se focar totalmente no comportamento dos outros. Você está sempre observando e frequentemente você vai tentar controlar o comportamento dos outros, vai tentar mudar o comportamento dos outros, você vai tentar consertar. E muitas vezes a gente vai se ver permitindo diversos comportamentos negativos às nossas custas. A gente vai aceitar passar pela parte negativa daquilo, sendo que a responsabilidade seria da outra pessoa. E o que está muito relacionado aí também, e que mantém a codependência, é um medo de abandono ou um medo da solidão que a gente acaba desenvolvendo. E por que isso? Porque essa foi a única
única forma que a gente encontrou de se relacionar é de ter pessoas próximas. Quando você estava crescendo e tendo as primeiras relações com a pessoa dependente, quando sua codependência estava nascendo, a sua mente percebia que se você não assumisse a responsabilidade das outras pessoas, você ficaria sozinho, as pessoas não te aceitariam, as pessoas te rejeitariam. Então, esse medo de abandono fica super presente aí em pessoas codependentes.